Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente. Então se você gostou desse assunto, não esquece de já deixar o seu like e a sua inscrição aqui, porque a gente poderia estar fazendo o quê? O que a gente poderia estar fazendo agora? Nadando, correndo, patinando? Mas a gente está aqui nesse sábado de sol gravando conteúdo para você, então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Bom, jejum intermitente. O que é jejum? Jejum nada mais é do que um período que o indivíduo passa sem se alimentar com o intuito de usar a gordura como fonte de energia. Existem vários protocolos para se fazer o jejum intermitente. Os protocolos variam entre 8 até 42 horas sem se alimentar. Bom, a glicose, ela é um nutriente de presença obrigatória para o cérebro e o sistema nervoso. No início do jejum, a glicose é obtida a partir do glicogênio. A glicose é o açúcar que a planta faz. O glicogênio é o açúcar que o animal faz e a gente armazena a glicose que a gente come na forma de glicogênio. Então, quando a gente começa a fazer o jejum, a gente vai utilizando esse glicogênio até que ele acabe. A gente vai utilizando esse glicogênio como fonte de energia até ele acabar. Isso pode durar aí entre 18 e 24 horas. O fígado é o principal responsável por armazenar o glicogênio que a gente vai usar nos momentos de jejum. A gente armazena um pouco de glicogênio nos músculos, mas a gente usa esse glicogênio no músculo no momento da contração muscular. A devolutiva dessa glicose nos períodos de jejum é feita pelo fígado. Mas quando esse glicogênio acaba e não pode mais ser disponibilizado para o corpo, o nosso corpo usa a proteína como fonte de energia. Após esse período, só então que ele vai buscar a gordura para ser transformada em corpos cetônicos, para que a gente use esses corpos cetônicos como fonte de energia. Só que até aí a gente já usou um pouquinho de proteína para fabricar essa energia, ou seja, a gente perdeu massa muscular. O jejum começou a ser estudado pela prática por algumas religiões e foi transportado para o universo do emagrecimento. Uma alegação bem forte para a prática do jejum é que os nossos antepassados não tinham tanto acesso à comida como a gente tem hoje. Então eles não podiam se alimentar de 3 em 3 horas. Só que hoje a gente tem. Então não é mais inteligente a gente se adaptar a essa disponibilidade de comida do que a gente tentar se enquadrar numa realidade que não é mais a nossa? As alegações sobre os benefícios fisiológicos ficam em torno de perda de peso, melhora no metabolismo, na composição corporal, na microbiota intestinal, na glicemia, em marcadores cardiometabólicos e efeitos relacionados ao retardo do envelhecimento. Só que tudo isso são mais alegações do que comprovações. E o que acontece é que a maioria das pessoas pegam as alegações e usam como argumento para fazer o jejum. Só que a ideia é sempre perder peso. E aí a gente já viu no vídeo sobre qual é a melhor dieta para emagrecer que não existe nenhuma estratégia que seja superior à outra. Por exemplo, suponhamos que a sua necessidade energética diária seja de 1.500 calorias. Como é que a gente sabe disso? Juntando avaliação física com sexo, idade e nível de atividade física, a gente consegue descobrir qual é a necessidade diária de um indivíduo. Muito bem, descoberta a sua necessidade, você tem lá 1.500 calorias para consumir. Aí você faz o protocolo de jejum certinho e quando você vai se alimentar, se você não tem esse cálculo de quanto é a sua necessidade, você vai e come 1.800 calorias, 2.000 calorias. O que adiantou? Nada. Tá vendo como a questão não é o jejum, não é o tempo que você passa sem se alimentar, mas sim a quantidade de energia que você consome, sendo ela maior ou menor do que o seu gasto. É isso que vai fazer a diferença. Será que esse barulho do carro do ovo aparece? Entendeu que não é o jejum? A gente consegue esse efeito mesmo se alimentando de 3 a 6 vezes ao dia. Mas Flávia, você então tá dizendo que é contra o jejum? Não, eu sou contra qualquer seita que fique endeusando uma estratégia nutricional, que pegue essa estratégia e coloque como se ela fosse benéfica e funcionasse para todo mundo. Não é assim que funciona. Existem pacientes que podem se beneficiar do jejum? Sim. Aqueles pacientes que já estão acostumados a ficar um bom tempo sem se alimentar, que acordam sem fome, que só vão sentir fome por volta de meio-dia, por exemplo, na hora do almoço, é um bom perfil de paciente para se fazer jejum intermitente. Agora, a minha preocupação é um paciente que já tem uma demanda de comportamento alimentar, porque a gente sabe que um dos efeitos deletérios do jejum é o aumento da ingestão de energia, é um descontrole na hora de se alimentar. Então, de repente, a gente está trabalhando com o paciente para ver toda aquela escuta de sinal de fome, saciedade, satisfação, e de repente essa pessoa para
de fazer isso e coloca a sua energia toda numa estratégia externa e começa só a respeitar o protocolo do jejum. Aí não vai dar certo, porque ela vai deixar de olhar para dentro e vai colocar toda a esperança e expectativa dela na estratégia. E aí a gente pode ter um efeito contrário do que a gente quer. Então esse é um caso em que o jejum, além de não ajudar, pode atrapalhar. Por isso que você não pode simplesmente pegar informações soltas na internet e tentar colocar na sua vida. Por quê? A definição da estratégia sempre é do paciente para a estratégia, não da estratégia para o paciente. Ou seja, é a estratégia que se adapta ao paciente. Existem diversas e a gente pode, de acordo com o perfil de cada um, de acordo com o hábito de cada um, encaixar uma ou outra, ou nenhuma. As demais consequências do jejum são mau hálito, dor de cabeça, desmaio, esquecimento, fraqueza de unhas e cabelos. Isso porque nesse período que você deixa de se alimentar, você deixa de ingerir micronutrientes que são importantíssimos para diversas funções. Por isso que a gente não pode simplesmente ficar pensando só na estética. Agora eu trouxe para vocês, eu vou até ler o parecer da ASBRAM, Associação Brasileira de Nutrição, sobre o jejum intermitente. O que a ASBRAM nos diz? As investigações sobre a perda de peso sugerem perdas de peso e de massa magra equivalentes entre jejum intermitente e restrição energética contínua, que é aquela que eu falei. Restrição energética é você comer menos do que você gasta, mas você fracionar as suas refeições entre 3 e 6 refeições diárias. 2. A restrição alimentar pode favorecer comportamentos de compulsão alimentar em dias de consumo alimentar, ou seja, você se restringe e quando você vai se alimentar, isso te gera um episódio de compulsão alimentar. 3. A hipótese mais aceita quanto à gênese da obesidade, ou seja, a origem da obesidade, a causa da obesidade, é a alimentação inadequada e sedentarismo, e não o período ou quantas refeições se faz ao dia. 4, que é uma coisa que quem me acompanha já está cansado de ouvir eu falar. O que determina o desequilíbrio na oferta de nutrientes e ingestão de calorias são as mudanças envolvendo a substituição de alimentos in natura por ultraprocessados. 5. Os ensaios publicados nas demais situações, como diabetes, câncer, nas doenças cardiovasculares, entre outras, não são suficientes para confirmar as hipóteses de reversão ou atenuação desses eventos, uma vez que os estudos não são bem controlados. 6. As condutas relacionadas a esta prática têm sido baseadas em estudos realizados com animais e a partir de dados observacionais do jejum religioso, particularmente o Ramadã. As diversas religiões que adotam sua prática realizam isso de forma esporádica e sem alteração do padrão alimentar por longo tempo. E 7. Os resultados obtidos são advindos de estudos experimentais com amostra reduzida, o que não é suficiente para sustentar com segurança essa prática em seres humanos. Gente, é a ASBRAM que tá falando, não sou eu, tá? Ué, mas e o Nobel de Medicina de 2016 que disse que jejum era melhor do que comer de 3 em 3 horas? Não, ele não disse absolutamente nada disso. O estudo dele foi feito em leveduras, ou seja, foi um estudo feito in vitro e é impossível transportar esse resultado para seres humanos. Isso é coisa de meios de comunicação que querem o seu clique na matéria. O que eles fazem? Eles pegam esse resultado, eles distorcem a fala do cientista e fazem uma matéria que vai chamar atenção para que você clique ali e queira consumir aquele conteúdo. É o famoso clickbait. Mas o Nobel não disse nada disso. O estudo dele foi feito em célula de levedura. Eu vou explicar mais isso no vídeo sobre como não cair em fake news. Agora a gente vai falar sobre os benefícios de não se fazer o jejum intermitente. Maior oferta de nutrientes, manutenção dos níveis de compostos bioativos no sangue constante. Sabe essas coisinhas que vocês adoram do alimento funcional, que tal coisa faz bem para isso, para aquilo? Então, esses são os compostos bioativos. São compostos presentes nos alimentos que exercem função além de nutrir, além de fornecer energia, vamos dizer assim. Então, se você se alimenta de forma regular e fracionada ao longo do dia, você mantém os níveis desses compostos estáveis no sangue. Redução de episódios de compulsão alimentar. Redução dos níveis de cortisol sanguíneo. Cortisol é o hormônio do estresse, correto? Todo mundo conhece ele como hormônio do estresse, ou seja, ele é liberado na nossa corrente sanguínea em situações de estresse. Quando você deixa de se alimentar, o seu corpo não entende que você quer emagrecer, ele entende que você está numa situação estressante e acaba liberando mais cortisol, que tem outros impactos. Aumento das concentrações intestinais de hormônios da saciedade. Então, quando você está se alimentando ali regularmente, você tem uma maior produção e liberação de hormônios
hormônios da saciedade, ou seja, você tem menos fome. E menores níveis de insulina e glicose. Quando você come uma quantidade adequada de glicose, você não tem uma liberação excessiva de insulina. E aí esses níveis ficam regulados ao longo do dia. Você não tem picos. Bom, a gente conclui então que na literatura científica ainda não existem estudos de longo prazo e nem com uma quantidade de pessoas que seja suficiente para que a gente transporte esses resultados para a prática clínica de maneira segura. Ou seja, continua sendo a melhor opção basear a alimentação em alimentos in natura e fracionar ao longo do dia a nossa refeição entre 3 e 6 refeições. Mas se você é uma dessas pessoas que fica bem sem comer durante um certo período de tempo, já está adaptado a isso, mesmo assim procure um profissional nutricionista para acompanhar o seu planejamento alimentar no período que você for se alimentar, porque não adianta nada você passar um período sem se alimentar e depois comer mais do que a sua necessidade, e também não adianta você ficar um dia 8 horas sem comer, no outro 12, no outro 16. Isso não é jejum intermitente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta o que você achou e não deixa de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo. Um beijo!